Você já ouviu falar em jogos infinitos? Você já se perguntou qual jogo você está jogando? São jogos finitos ou jogos infinitos? E como vencer um jogo que não tem fim? Essas são algumas das perguntas que o vídeo de hoje promete responder. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Aquino, sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o lugar onde futuros empreendedores se inspiram ao absorver as ideias dos principais livros de negócios. E se você ainda não se inscreveu, você está perdendo. E no vídeo de hoje, gente, eu vou te contar o que eu aprendi com Simon Sinek em seu livro O Jogo Infinito. E como as ideias de Sinek podem nos ajudar a entender por que muitas pessoas fracassam justamente por não entenderem que tipo de jogo estão jogando. Então vem comigo porque o vídeo de hoje vale cada segundo. Bem, gente, Jogo Infinito é um livro que acabou de ser lançado. Ele é escrito por Simon Sinek, que se tornou mundialmente conhecido por sua famosa apresentação no TED Talk, onde ele falou sobre o brilhante conceito do Golden Circle. Sinek é também autor de Juntos Somos Melhores e do livro Comece pelo Porquê. Esse último, então, gente, vendeu mais de 1 milhão de exemplares por todo o mundo. E Jogo Infinito é o seu mais atual livro. Ele é um livro de desenvolvimento pessoal. E, gente, ele é um livro muito gostosinho de ler. Ele é um livro relativamente pequeno, ou seja, ele tem 251 páginas. Dá para ler super rápido. E nesse livro maravilhoso, o Simon Sinek ele traz um conceito muito brilhante, muito maravilhoso e traz inúmeras contribuições que nos faz refletir a todo momento. O livro, gente, ele vai propor inúmeros insights e o autor ele nos fornece técnica de como nós podemos jogar um jogo infinito. E ele faz isso extraído das experiências reais de empresas e de líderes que souberam como jogar o jogo infinito e que, segundo o autor, construíram empresas sólidas, inovadoras, inspiradoras, que são totalmente preparadas para viver nesse novo mundo em constante transformação. E no livro, gente, ele vai trazer o exemplo de inúmeras empresas maravilhosas, inclusive a Apple. O autor vai construir sua narrativa buscando fundamentar melhor suas ideias com esses inúmeros exemplos, gente, cheios de inspirações, cheios de muito highlight para a gente destacar. E eu quero, inclusive, trazer alguns aprendizados que pode, com certeza, te auxiliar muito nessa trajetória, que é empreender. E o primeiro ponto em que o Simon bate na tecla, gente, é o conceito do que seria jogos infinitos. E toda a proposta do livro é sobre como você viver como se não houvesse uma linha de chegada. Isto é, viver uma vida infinita. E para entender melhor o que são esses chamados jogos infinitos do Simon Sinek e como, de certo modo, isso tudo pode impactar não só o nosso dia a dia no mundo dos negócios, mas também a nossa vida, o Simon Sinek ele vai começar falando um pouco sobre a teoria dos jogos. Dentro disso, o autor explica que, na teoria dos jogos, existem dois tipos de jogos: os jogos finitos e os jogos infinitos. Na visão do Simon Sinek, os jogos finitos são aqueles em que os jogadores se conhecem e as regras já são fixas e aceitas por todos, ou seja, todo mundo concorda com o objetivo final. Um dos exemplos mais simples que o Simon traz nesse livro é justamente a questão do futebol. Por quê? Porque no futebol, gente, já há regras inerentes ao próprio jogo. Ou seja, uma vez pré-estabelecida, muitas vezes os jogadores acabam cumprindo. E quem não cumpre a gente já sabe, não é? Tem que sair fora do jogo, vai levando cartão amarelo, vermelho, enfim, até que seja expulso. Mas o fato é, todos os jogadores parecem em si que concordam com as regras do jogo. Por exemplo, entende-se que é errado encostar a mão na bola e que, ao fim de 2 tempos, o time que fizer a maior quantidade de gols vence. Isso significa que ninguém inventa uma nova regra. Mesmo que esses 2 tempos acabem ou que eles pedem mais 10 minutos, após jogar essa prorrogação, uma vez que o juiz dá o último apito, acabou ali o jogo e ninguém mais questiona. Já no caso dos jogos infinitos, Sinek fala que as regras elas são bem diferentes.
Geralmente, existem inúmeros jogadores, existem também jogadores conhecidos e desconhecidos, e nos jogos infinitos você não sabe exatamente quem são todos os competidores. As regras muitas vezes elas são variáveis, isso significa que você não decide, você não concorda, você não discorda das regras. O objetivo nesse caso é apenas perpetuar o jogo, até que os jogadores eles fiquem sem recursos ou sem vontade de continuar. E uma importante colocação que o Simon Sinek vai trazer aqui é justamente trazer o exemplo do mundo dos negócios. Por quê, gente? Porque no mundo dos negócios, empresas novas surgem, outras vão à falência. Todos os dias acontecem coisas simultâneas e dinâmicas no mundo dos negócios. Regulamentações são impostas, outras são derrubadas, mercados se abrem, pessoas se mudam, seus gostos mudam, tecnologias disruptivas surgem ou até mesmo grandes crises surgem de forma inesperada. E um exemplo, inclusive, que ele fala aqui no livro é o exemplo da bolha imobiliária dos Estados Unidos de 2008. Por quê, gente? Isso tudo são exemplos que surgem. O mais recente que nós podemos citar, inclusive, é a pandemia do novo coronavírus. E tudo isso são fatores que abalam os modelos de negócio. Uma coisa é certa, gente, na visão do Simon Sinek, mesmo depois que a última empresa do mundo fechar as portas, o jogo ainda vai continuar para sempre. Segundo ele, os jogadores infinitos, eles sabem que às vezes eles vão estar à frente e às vezes eles vão ficar atrás, pois eles entendem que o objetivo não é vencer todas as batalhas, mas sim permanecer no jogo pelo máximo tempo possível. Uma outra perspicaz observação que o autor vai fazer é que no mundo dos negócios não é você buscar ser o melhor de todos, é você buscar ser o melhor do que você era ontem e ser melhor ainda do que você é daqui a um ano. Faz a gente refletir, não é? Então, e um outro ponto interessante abordado por Simon Sinek no livro é justamente a questão da causa justa. Para o autor, gente, precisamos agir de modo a encontrar a nossa causa justa. E a causa justa nada mais é do que o motivo pelo qual nós levantamos todas as manhãs da cama. É mais ou menos aquilo que te move, ou seja, é o seu porquê. Por que você levanta da cama todos os dias? E nesse contexto, ele vai citar inclusive o exemplo do Vavilov. Conta-se que Vavilov, na época de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele foi uma das pessoas que mais acumulou um banco de semente. E na época existia uma grande escassez, né? E ele conseguiu guardar um banco de semente com dezenas de espécies. E embora ele tivesse sido capturado, gente, sua equipe acreditava tanto na sua causa, defendia tanto a sua causa, que eles preferiam o sacrifício ao perder as sementes. Os relatos aqui do livro diz que alguns deles, inclusive, chegaram a morrer de fome, gente. Ou seja, eles doaram a própria vida em detrimento de perpetuar a causa justa do Vavilov. Gente, uma causa justa, ela vai muito além de você ter um porquê. Segundo o autor, o porquê muitas vezes ele vem do passado. Para ele, o porquê é uma declaração do que nós somos, uma soma dos nossos valores, das nossas crenças, mas já no caso da causa justa, gente, tem a ver com o futuro. Isso define aonde estamos indo. É a causa justa que define qual caminho a gente está seguindo, para onde nós estamos indo. Descreve o mundo pelo qual nós esperamos, define inclusive com que vamos nos comprometer a ajudar a construir. E nesse aspecto, ele cita a liderança como parte fundamental para estabelecer uma mentalidade de jogo infinito nas organizações. Assim como promover uma causa justa, gente. Ou seja, está totalmente voltado para os líderes. É uma grande responsabilidade. E nessa parte do livro, gente, ele traz inúmeras contribuições. Ele vai falar sobre diversos líderes, diversos pensadores, como que esses líderes, eles performavam, como que eles tinham essa visão. Ele vai falar sobre o antigo CEO da Microsoft, ele vai falar sobre o CEO da General Electric, ele vai falar sobre o da Ford, ele vai falar sobre a Apple. Gente, ele faz um apanhado de inúmeras empresas, inclusive do BlackBerry. Ele começa a mostrar o perfil de cada líder, fazendo uma correlação de qual líder ele verdadeiramente compra uma causa justa, de qual líder ele está jogando um jogo infinito, como que eles dispõem esse legado. É uma coisa muito interessante. Gente, o livro ele é muito completo.
Ele mostra, inclusive, que líderes que lideram com coragem, líderes que lideram alinhado a um forte propósito, gente, esses líderes, eles conseguiam conduzir organizações que se mantinham pela eternidade. O autor vai defender, inclusive, que grande parte das dificuldades que as empresas enfrentam existe simplesmente porque os seus líderes, eles estão participando de um jogo finito. Eles estão jogando um jogo infinito, mas nesse momento eles estão com a mentalidade finita. Isso só vai mudar quando eles começarem a jogar verdadeiramente um jogo infinito, mas com a mentalidade infinita. Isso implica em deixar a desejar sobre questões relacionadas a inovação, ética e esforço incondicional da equipe, o que acaba afetando o seu desempenho no longo prazo. E esses resultados, gente, eles são vistos só quando a organização ela já está seguindo, quando ela já está percorrendo. Imagine você começar a organizar todos esses fatores no meio do processo. E ainda para ele, os líderes que abraçam a mentalidade infinita, eles têm empresas muito mais fortes, empresas muito mais inovadoras, empresas muito mais inspiradoras. E até os seus funcionários, gente, ele fala que geralmente ele estabelece uma cultura muito diferente nessas organizações. Os funcionários, eles confiam nos outros, eles estabelecem uma forte cultura da confiança. Eles confiam também nos seus superiores. Isso afeta toda a equipe, de modo que eles têm muito mais resiliência para prosperar em um mundo em constante mutação. E nisso eles também começam a ter meios, caminhos para que eles possam sobreviver enquanto os seus concorrentes muitas vezes caem até no esquecimento. Isso significa, gente, que toda a equipe, baseado na cultura que estabelece numa empresa, isso vai fazer com que todas essas pessoas elas se envolvam em uma engrenagem e vai ser um absoluto sucesso. E são as pessoas que te guiarão na direção do futuro. O Sinek defende que construir uma empresa em um jogo sem fim não se trata de vencer ou perder. Não existe linha de chegada. O objetivo principal é você continuar o campo, é você perpetuar o jogo e se tornar cada vez mais sólida. É você fazer com que essa empresa ela se mantenha cada vez mais relevante. É você buscar transcender gerações em gerações. E é justamente isso, gente, a questão da causa justa que ele tanto defende. E um outro exemplo que eu adorei do livro é o que ele, em suas palavras, define como rivais dignos. Mas, Adriana, o que seriam esses tais rivais dignos? Bem, gente, nas palavras do autor, rivais dignos são aquelas pessoas a quem nós admiramos, são as pessoas que merecem a nossa atenção e geralmente estão no mesmo nível ou até mesmo são melhores do que nós naquilo que fazemos. São pessoas que atraem a nossa atenção. São aquelas pessoas tão boas, mas tão boas naquilo que fazem, cujos feitos passam a ser uma referência. Essas pessoas, gente, são pessoas pelas quais a gente sente uma tamanha admiração e de tal modo que a gente passa a modelá-las. São pessoas tão excepcionais naquilo que você deseja ser que passam a ser seus adversários dignos. Não que você vai vencê-las, gente, até porque como nós vamos vencer jogando um jogo que não há um vencedor? E de acordo com Sinek, como jogadores infinitos que somos, que devemos ser, temos que parar de pensar nos outros como competidores a serem derrotados, gente. Os rivais dignos, eles podem nos ajudar a sermos jogadores melhores. Rivais dignos nos impulsionam a uma atitude de aprimoramento, de uma maneira que poucos são capazes de fazer. E ainda, segundo ele, é nesse processo de aprimoramento constante que se revela novas aptidões. Em outras palavras, os rivais dignos nos ajudam a ser melhores naquilo que fazemos. Eles nos instigam a ser excelentes. Eles nos instigam a buscar a excelência. E aqui o autor explica que você não deve ter essa visão de rivais dignos como adversário, mas simplesmente de pessoas que você pode se inspirar para você ir para o próximo nível. Por que não elevar o padrão? Não é verdade? E por fim, a lição a que se chega é que jogar um jogo infinito tem a ver com grandeza pessoal. É você enxergar além da esfera de simplesmente você existir. Tem a ver com legado, tem a ver com você fazer algo e sentir que você está contribuindo para algo muito maior que nós mesmos. Algo cujo valor ele perduraria
muito, mas muito além da nossa vida, muito além da nossa existência. Isso significa que, quando jogamos o jogo infinito, nós precisamos compreender que não podemos escolher o jogo em que vamos jogar. Nós não podemos escolher as regras, nós só podemos escolher como vamos jogar. Pois a pergunta que fica é: como vamos vencer um jogo que não tem fim? E você, já teve a sensação de fracasso, de ver todos os dias aquela vida perfeita na rede social dos seus amigos? Já sentiu um pouco de inveja ver um colega de trabalho sendo reconhecido? Ou até mesmo um pouco de frustração por não poder ter aquela vida de luxo que os seus amigos publicam diariamente nas redes sociais? Se as respostas para essas perguntas forem sim, tudo isso são sinais de que você está jogando o jogo da vida olhando apenas para os lados. Isso significa que nós devemos ter uma visão totalmente infinita. E aí, como ele mesmo fala, agora é com você. E nesse ponto do livro, o autor ele vai concluir com uma brilhante colocação, onde ele fala que nós não podemos escolher o jogo no qual nós estamos jogando. Nós não podemos escolher as regras. Nós só podemos escolher como nós vamos jogar. E só descobrimos que estamos jogando um jogo infinito quando o que fazemos é algo tão significativo que salta a esfera da necessidade. Tem a ver com propósito, gente. O dinheiro não importa tanto, é apenas uma mera consequência de um trabalho bem feito. E esse também é o jogo infinito que eu quero jogar. E você? Qual jogo você está jogando? Geralmente, gente, a gente que está produzindo conteúdo aqui no YouTube vai muito, mas muito além de valor monetário. Tem a ver com fazer a diferença na vida das pessoas. E esse canal, por exemplo, é um exemplo de jogo infinito. Isso aqui nada mais é que um exemplo de aquilo que nós estamos fazendo nesse momento vai ecoar pela eternidade. Mesmo daqui a um século, que eu não esteja mais aqui, as minhas ideias vão continuar aqui, gente, para próximas e próximas gerações. Percebe? Isso é jogar um jogo infinito. Por isso, o bacana é você refletir que tipo de jogo você está jogando, qual que é o seu modelo de negócio, o que esse modelo de negócio ele vai deixar para as futuras gerações. Enfim, gente, afirmo para vocês, esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Ele me provocou profundas reflexões. O autor ele consegue trazer nesse livro uma visão muito evoluída sobre a vida, sobre negócios. É como se ele tentasse fazer um toque de despertar. E também não é à toa que ele defende que para uma empresa prosperar no jogo infinito, ela precisa ter uma causa justa, equipes de confiança, rivais dignos, flexibilidade existencial, coragem para liderar e líderes de mentalidade infinita. E dessa forma é o que vai concluir o autor. E aí, curtiu? Eu espero ter ajudado você a descobrir qual jogo você está jogando, a refletir e a entender que na vida não há um vencedor. Quando você morre, ninguém fala esse cara venceu da vida. A verdade, gente, é que ninguém sai dessa vivo. Na verdade, eu não conheço ninguém que saiu dessa vivo, quanto mais vencedor. Então, como nós vamos vencer um jogo que não tem fim? E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e deixo aqui o convite para você ler esse livro fascinante, que eu tenho certeza que pode agregar muito valor aí à sua vida e aos seus negócios. Bem, eu vou ficando por aqui e acredito, gente, que esse vai ser o meu último vídeo de 2020. Eu desejo para vocês um 2021 incrível, um ano maravilhoso, cheio de prosperidade para todos vocês. Um beijo e a gente se vê em 2021. Tchau!